Fala pessoal, tudo bom? Boa noite para quem está assistindo aí a gente. E bom dia, boa tarde para se você estiver assistindo em outro horário. Eu sou Regis Cordes, arquiteto da Lealta Arquitetura e idealizador do podcast da Arquitetura Tudo. E estamos agora no episódio 2 da nossa maratona do podcast da Arquitetura Tudo com Casa Cor Ceará, onde a gente está recebendo os profissionais que estão participando da mostra. E hoje vamos aqui ter um profissional especial, não vou falar agora, só um minutinho, mas tem os nossos recadinhos, né? Então, não perde, a gente tem aqui, vamos receber 24 dos profissionais que estão na mostra. Então, vai ser assim uma degustação de arquitetura, design de interiores e muita informação para você que quer fazer seu sonho acontecer, tá bom? Então, não poderia deixar aqui meu agradecimento a Neuma Fontinelli, que é a diretora do Casa Cor, e por apoiar essa nossa iniciativa, essa nossa ideia, essa nossa maratona que a gente está fazendo. Primeiro vou convidar todo mundo para curtir, para compartilhar, se inscreve no canal, manda aí no grupo do WhatsApp da família para todo mundo conhecer e saber um pouquinho mais do nosso trabalho e do trabalho dos profissionais que estão aqui com a gente. Antes da gente começar, vou pedir para a Yara. Yara, roda a nossa vinhetinha, que aí você já vai saber quem é que está aqui comigo. Bem-vindos à temporada especial do podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Ambiente de hoje, Estar da Família. Assinado pelo arquiteto Roberto Pamplona. Realização e produção, Lealta Arquitetura e Érica Rosal Comunicação. Apoio geral, Casa Cor. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores que acabaram de aparecer aí na nossa vinheta. E hoje a gente vai falar com o ambiente Estar da Família, do Roberto Pamplona Júnior, um excepcional profissional aqui de Fortaleza. Roberto, bem-vindo. A gente é uma honra recebê-lo aqui. E aí eu já vou, assim, deixar a palavra para você se apresentar um pouquinho para o nosso público, falar um pouquinho do seu escritório. Bem-vindo. Boa tarde, né? Boa tarde, a gente está gravando à tarde, mas aí é qualquer hora, né? Olá, né? Então, eu sou Roberto Pamplona Júnior, arquiteto, sou formado pela UFC, Universidade Federal, né, de Ceará. O meu escritório já está há 26 anos de portas abertas, né? A gente trabalha muito no segmento residencial, né? Arquitetura residencial, tanto de interiores como também de arquitetura. Sim. É o carro-chefe do escritório. Também a parte comercial, lojas, consultórios, enfim, a gente tem uma... É abrangente, né? Uma amplitude grande de trabalhos. Mas o residencial é mais efetivo, né? Entendi. E também o escritório sempre teve um braço na questão de eventos, né? A gente trabalhou muito com essa arquitetura efêmera, de arquitetura de eventos, de estandes. Então a gente tem já tem um know-how aí longo. Um know-how e também um histórico, né? De projetos ligados a eventos, trabalhei muito fizemos um festival Idearte, que era um festival do jornal Povo, né? Festas da Unimed, a gente fez as 8 grandes festas temáticas, que eram anuais, né? Sim. E recentemente, esse ano, eu tive a honra de fazer a cenografia do São João de Campina Grande, né? Foi mesmo, que interessante. A convite da Arte Produções. E eles ganharam a licitação da festa e nos convidou o escritório e a gente fez um trabalho em conjunto, né, com a empresa que já tem um know-how enorme, né, em grandes eventos. Perfeito. Eu agora sou um caçador de temas. Eu já anotei o tema que é da sua próxima vinda aqui, que é a arquitetura efêmera. Porque assim, normalmente é um campo de trabalho que os arquitetos não percebem muito, né? É verdade. Outras profissões até
tem mais, assim, um domínio nessa área do efêmero, né? Dos eventos. A formação a gente não se dedica tanto, né? Existe já curso de cenografia. Sim. Ele é até colocado um pouco como se fosse uma coisa menor, né? Quando às vezes, você faz cenários. Eu acho, antigamente me incomodava. Hoje já as pessoas dizem, Alberto, sua arquitetura é muito cenográfica, você não... Hoje eu trato como um elogio. Sim, né? sim. Porque é mesmo, cenário é uma coisa difícil de fazer. Inclusive, o seu ambiente na Casa Cor desse ano, que é o nosso tema de hoje, tem um toque de cenografia, assim, até bem diferente, né? Eu pelo menos, assim, acho dos ambientes, ele se destaca ali por um conceito, por uma curadoria especial. O que eu não concordo, às vezes, com a colocação, às vezes, porque eu sou cenográfico, no bom sentido, mas eu sempre estou com o pé na realidade, na racionalidade. Meu ambiente nunca é um devaneio. Ele existe, ele pode ser impactante, ou pode ser até surpreendente, mas se você analisar, sempre são ambientes usáveis, funcionais, ele não sai ele não é uma, sei lá, não é apenas conceitual, é vida real também. Em todos os ambientes que eu fiz, por mais diferentes que tenham sido, mas eles tinham pé na realidade da função do que aquele espaço, se era uma cozinha, era para ser uma cozinha, sim, se era um banheiro, mesmo com a cenografia, vamos dizer assim, forte, né? Sim. Mas ele nunca, eu também não apoio. Eu acho assim, o ambiente tem que ter a sua funcionalidade, porque senão a sala de jantar tem que ter uma mesa, tem que ter cadeira, tem que... Passa a não ser arquitetura, passa a ser arte, né? Aí eu tô eu sou arquiteto, né? Sim. Perfeito. Eu sei que você, não é essa a sua primeira vez na Casa Cor, já teve inúmeras. Quantas vezes você já participou da Casa Cor? Olha, essa é a minha 20ª participação, né? Ou seja, você tem carteirinha de fundador quase, né? Não, engraçado. Na Casa Cor, o primeiro ano eu não participei, que foi em 1999, né? Essa primeira edição eu não participei. Eu participei de 2000 aí em diante, né? Sim. Aí não fiz 2017... E esses 3 últimos anos eu não tinha feito. Sim. Então eu estou há 3 anos sem participar. E por isso foi até bom, porque dá aquela vontade de fazer, né? Renova o sabor, né? Total. Porque quando você faz, eu estava fazendo direto, né? Foram muitos anos que a gente fez. Eu tinha essa necessidade de fazer Casa Cor, porque dentro de mim eu queria expressar, e Casa Cor é um local que você tem uma liberdade. Sim, você não está com cliente, né? Você está com o teu conceito vivo, né? Você faz muito mais, você consegue mostrar muito mais o trabalho autoral, né? Sim. Apesar que você tem que negociar fornecedor, não é nada também tão... Não é um cheque em branco, pelo contrário, né? É um cheque que você, muitas vezes, gasta um monte de parcerias, né? Tem que ter um investimento geral ali, mas você tem a liberdade do teu design, é isso? Total, a gente tem mais liberdade. Por exemplo, a gente passa o ano todo negociando, né? Com o cliente, né? Que é ótimo, eu não tô... Mas tem aquele momento que você quer expressar com mais... liberdade. Sim. E Casa Cor é isso. Você escolhe a cor, você escolhe, depois você escolhe até a trilha sonora do seu espaço. Então é muito gostoso, é muito legal. É um momento que você consegue expressar o seu trabalho com mais liberdade, né? Sim. E é isso. Que bacana. Na Casa Cor de 2023, né? Hoje, você retornando, depois desses anos,
qual a importância que você vê para uma carreira de um profissional, né? Estar na Casa Cor e você agora retornando, o que que você... como se renova essa sua vontade ali, essa importância que você coloca na carreira de um profissional estar numa mostra como a Casa Cor? Eu sempre valorizei muito as vitrines, né? E Casa Cor é uma vitrine. Sim. Então, todas as vezes que eu fui chamado, tive a possibilidade ou a oportunidade de mostrar meu trabalho, eu mostrei. Desde fazer uma vitrine de uma loja, a uma mostra de decoração. Então, eu coleciono mostras, Sim. né? Tem Casa Cor e tem outras também, né? Sim. Que a gente já participou. E a Casa Cor é um holofote, né? É uma vitrine maior, né? É uma vitrine maior, é o nosso maior evento. Sim. É um evento de mais respaldo, né? Sim. Então é uma passarela aí, uma vitrine com holofotes direcionados e que é interessante. Eu acredito que seja... Para mim é importante, porque... E assim, você já apostou desde o início, então assim, é um case de sucesso aí, né? Eu digo assim, a minha trajetória profissional está muito linkada à Casa Cor. Então eu não sei te dizer, isso... Qual é a como é que você... importância? Não, eu acho que seja importante. Mas eu também persegui, eu não fiz só uma vez, Sim. né? Eu bati... Uma construção, uma né? construção, né? Foi muito investimento. A Casa Cor é um investimento de energia, né? Sim. Financeira também, né? Então você está investindo na sua marca. Na sua marca, né? Hoje a palavra da vez, no seu branding, né? Você está investindo realmente no posicionamento da sua marca, não é isso? Exatamente. E também, como nesses 3 anos que eu não participei, eu achei importante também, porque eu descansei um pouco também, Sim. porque fica cansativo, também fica aquele profissional repetitivo, né, no sentido, tá sempre, Sim. né? Aí perde a novidade, né? E eu achei interessante, eu acho saudável, Eu particularmente, essa Casa Cor, eu gostei bastante. Do contexto geral, eu achei mais arejada, né? A casa proporciona aquele espaço para depois você entrar na casa, né? Então, Os jardins estão maravilhosos. Jardins estão maravilhosos. A casa... E aí, quando você entra na casa, dá aquele aspecto que você está passando. Aquela a entrada foi muito bem, foi um resultado muito legal, né? Sem Desde dúvida. a entrada, o endereço é chique, né? O endereço por ser o melhor impossível, né? Sim. Então, um imóvel de pedigree, né? Sim. No endereço nobre da cidade, então a casa foi elaborado também aquela entrada, você tem a entrada para os carros, né? Sim. Com o valet, então tá muito confortável e tá... Vale a pena. É um super passeio. Vale a pena você ir, e eu tava falando que vale a pena você ir mais de uma vez. Porque a gente nunca consegue ver tudo. Até quando eu recebo as fotos de vocês, que eu vou olhar pra gente colocar aqui na tela, um monte de coisa que eu não percebi isso, não vi isso, porque tem muitas pessoas, né? E você tá naquela euforia de tanta informação que você não para ver os detalhes, né? Acho que no mínimo duas visitas, né? Duas visitas valem. Valem. Em casas... longas, né? Com calma. Calma, não tem que ter pressa, né? Na Casa Cor São Paulo, eu geralmente gosto de no mínimo 2 vezes, porque é uma amostra ainda maior que a nossa, e realmente a segunda visita você faz degusta melhor. Você já entendeu o que tem lá e acabou muito aquela surpresa e você vai por detalhe, né? São muitos detalhes, né? Então é difícil essa percepção primeiro momento, primeiro né? impacto. Você vai ter que ir assimilando e observando. Principalmente em ambientes como o seu, que são muito detalhistas. Cada ângulo, você falou da cenografia, cada ângulo que você vai olhando. Hoje todo mundo é batendo foto, né? Cada foto que você vai bater
é um leque de informações ali, né? Então, assim, precisa um tempinho, né? Eu acho eu acho que quando você tem um release dos espaços, a visita ganha outro significado. Pena que não é possível, né? Assim, não é. Nem todos os espaços estão com isso escrito, então eu acho que muda. Porque Sim. quando você explica. Foi a ideia aqui do podcast, foi dar realmente a oportunidade para os profissionais virem aqui, colocarem um conceito, né? Colocarem os detalhes de forma tranquila, porque lá na mostra você está explicando a um visitante, tá um outro chegando no meio da explicação e não pegou tudo e não entendeu o contexto. Então aqui a gente vai dar um passeio, vai mostrar nas fotos, claro que a foto não retrata o que tem lá, né? O que tem lá é visite que você não vai se arrepender. Mas é uma oportunidade de se falar do ambiente de forma mais tranquila. Agora vamos lá para o ambiente. Primeiro, a gente começa falando um pouquinho sem eu mostrar nada, para poder você explicar primeiro o teu conceito, que é o estar da família, mas que você já estava me dizendo aqui antes que tem várias coisas que foram mudando desse conceito, não só do estar da família. Me fala um pouquinho do que é, qual é a tua proposta ali do ambiente, enquanto eu vou abrindo aqui as fotos para daqui a pouco jogar na nossa tela. O nome, a gente nomeou, inicialmente era Estar da Família, mas ele evoluiu, né? Então a gente nomeou o espaço Vindo Areal Sala Lounge. Esse Vindo Areal é em homenagem o homenageado da Sala Lounge é o dono da casa, que é o senhor Manuel Machado e Famílias, né? Era um empresário, banqueiro, e que nasceu numa cidade. No meu processo de pesquisa, eu soube que ele nasceu na cidade sertaneja, muito pequenininha, de Areal, próximo a Sobral, mais distante de Sobral. Mas aquilo quando eu recebi essa informação, claro que eu já tinha lançado a lealtação do espaço, e sempre com essa temática muito do árido. Sim. Então casou, é como se fosse quando eu recebi a informação que a cidade que ele nasceu, o nome era Areal, ele já veio, era como se fosse um casamento. Foi uma feliz coincidência, de conceito e de história. E aí eu peguei, me apropriei do nome, eu achei ela poética, e a gente trabalhou tudo. Aí mais ênfase eu dei. Então, desde dos tons terrosos, inclusive até o tapete escolhido, a gente já trabalhou nessa paleta, né, de terra, né? Sim. E que eu fico impactado também nas fotos, como ela representa. Nas fotos você vê claramente como lembra essa areia essa areia mais escura, né? Não uma areia de parece praia. Uma areia de telha, né? Assim, mais terroso, né? Aquela branquinha que a gente tem aqui. Esse areal não é da praia, né? Aquela areinha de litoral. É um areal mais sofrido, né? Eu achei mais seco, né? Eu achei muito poético o nome. Eu achei que tinha a ver com tudo que toda a pesquisa que eu fiz do senhor Manuel Machado. Sim. Apesar dele ter sido um banqueiro, uma agência na Avenida Paulista, eu achei ousado, eu achei um cearense que... Empreendedor sem existir essa palavra ainda, né? Eu acho que já existia, né? Mas eu achei ele ousado. Eu acho assim, um menino pobre que saiu do Areal, se tornar banqueiro, né, nesse país. São histórias a ser contadas. Né? Verdade. E com isso também eu tava quando eu conheci o espaço lá, o espaço já me ganhou, porque o espaço era impactante, sempre foi. Eu já vou compartilhar aqui a tela e colocar o antes,
que eu acho que é o que você observou lá, né? Quando você Na visita, né? A primeira visita é a Neuma, né? A Neuma Figueiredo. A gente fez essa visita. Eu fui um dos primeiros a fazer a visita à casa. Sim. Tava com essa moral, né? Com a dona Neuma. Eu até vou fazer a minha desculpa, que eu falei Neuma Fontinelli, estava escrito aqui no papel, desculpa, não, Neuma Figueiredo. Está feita a minha correção. Aqui nós temos as fotos do antes da obra. Yara, já passa aqui para a câmera de cima para a gente colocar. Ficou ali, ó. Então a gente posicionou essa câmera nova para ficar melhor para quem está assistindo. A gente olha para cá e aí a gente continua aqui nossa conversa. Isso aqui é o que existia lá? Isso daí. Isso aí Então a entrada, contextualizando, tá aqui ao lado, é isso? Aqui é porque esse espaço é como se fosse uma varanda interna fechada que eles tinham, né? Tinha uma fonte, a sala, o living principal estava ao lado direito, né? Tinha os arcos, né? Então era impactante. Já tinha as pedras, já tinha as. Você preservou essas pedras lá? Preservei, eu tirei partido da beleza já existente. Agora, o grande desafio desse espaço era trazer o novo para um espaço já belo, já. Sim. Mas ele era todo de pedra. Eu vou só tirar aqui a garrafa que está cobrindo, é isso? Sim. Pronto, tá? Para ficar melhor aí para vocês assistirem. Tirou? Pronto, vou colocar aqui. Então, o ambiente já era... O ambiente já era bem impactante. Ele tem essa monumentalidade. Sim. E de posse disso, Esse luxo era de lá? Esse luxo era de lá, é da casa. Esse luxo, então, também foi uma decisão minha da gente mostrar o luxo da família. Essa cristaleira também, a gente fez um bar. É uma cristaleira da dona Beatriz Machado. Então, eles cederam o que eu pedi. O que você imaginou, conseguiu. Eu ia usar essa mesa que está aí, né? Mas também depois a gente vai fazendo as parcerias com os nossos fornecedores, que têm interesse de mostrar os seus produtos. E aí a gente optou em não utilizar, né? Entendi. Mas a essência do espaço foi preservada. E eu vou falar um detalhezinho que muitos clientes às vezes perguntam. E é um projeto do Pedro Rossi. Eu gosto de dar o crédito, porque esse espaço existia, né? Sim. Eu não criei não foi do nada. Né? Eu tive uma nova leitura. Se depois, quando a gente vê as fotos, você vê que teve trabalho. Não foi eu trabalhei para que ele acontecesse de outra forma, preservei o que já era bonito, eu não inventei a roda, mas ficou novo, né? Ficou diferente, eu acho que... E interessante você estar falando, porque você manteve a arquitetura e também pegou os detalhes do mobiliário para encaixar. E muitos clientes às vezes têm essa dúvida, né? Será que essa cristaleira que é da família vai encaixar num ambiente moderno? Eu acho que, sem dúvida, pelo contrário. E a história e o sentimento é o que hoje vale muito Hoje, você... o que está atual hoje, a gente... É uma arquitetura mais afetiva, né? Sem dúvida. Então você tem objetos afetivos, de família, está muito em voga. Pelo contrário, esse ambiente todo novinho, está muito fora. O da revista está na revista, né? É só de revista. Não, tem que ser de família, né? Que estão nas revistas retratam agora essa. Não, eu estou dizendo assim, de família como fosse a propaganda. Não, agora a gente tem o cliente. É até bom quando o cliente traz a lista de coisas que ele quer preservar, né? Sim. É um charme, é isso. Hoje você tem
esses objetos de família, que tem, eles são muito bem-vindos, porque eles que dão a graça também, Sim, né? sim. Aqui é do outro lado a fonte, né? Que você disse que ela A existia. fonte existia, ela tomava muito espaço, foi uma operação de guerra para a gente desmontá-la. Isso tudo era pedra da fonte. Era pedra, a gente teve que girar, que construía ali ao redor da fonte. A minha engenheira, que foi responsável pela obra, sofreu muito, porque eu disse que era só para retirar uma fonte, acho que foram 15 dias com maquinário pesado para tirar essa, porque era toda concretada. Sim. Coisas sim. de obra dos anos 70, né? De coisa muito bem feita. De não economia de material, usava-se material muito de qualidade, né? Essa demolição para ninguém se assustar, essa casa vai ser vendida, foi vendida, Sim. né? E eles vão construir outra. A informação que eu soube é que a família vai construir essa casa em Guaramiranga. Então, a maioria dos materiais a gente retirou Sim. de uma forma A preservar, a poder ser reutilizado. exatamente, e entregamos para a família, né? Inclusive a Cibele, que foi o episódio 1, tinha uns azulejos portugueses que ela também preservou lá. Então, assim, interessante muito isso interessante, de você... porque a casa a casa tinha elementos construtivos maravilhosos. Aqui, ó, as fotinhas da pequena. E olha a escala, porque assim, a gente olha essa fonte agora, nessa foto, e não tem ideia da escala dela, né? Agora, com essa foto, eu me surpreendi, porque é mais alto do que uma pessoa ali. É enorme. Isso porque já tirou uns 2 patamares que já tinham sido retirados. Esses 2 aqui de cima já tinham sido retirados e ainda era quase o tamanho de uma pessoa, né? Exatamente. E como a gente enterrou, essas pedras são tão pesadas que a gente não conseguiu tirar do espaço. Então, Esses platôs aí os platôs de pedra maciça eram toneladas. Então a gente enterrou atualmente, porque Sim. depois, com calma, quando a demolição, a gente faz a entrega para os proprietários, né? Sensacional, porque Porque só o operacional de retirar essas pedras tinha o risco também de danificar até outros o ambiente ambientes, né? vizinho. Sim. E não deu tempo mais. Então a gente fez essa enterradinha. Quando for tirar a casa, fica mais fácil tirar elas. Exato. Aqui tem mais uma foto da obra. O pergolado você manteve, né? O pergolado eu mantive todo, a gente trabalhou só com a pintura. Sim. Né? O pergolado está super em moda, sim, né? Sim. É um material arquitetônico, um elemento arquitetônico. Então a gente, como eu te disse, eu preservei todos os elementos que já eram bonitos. Sim. Não tinha sentido um pergolado desse, em concreto, eu passar o forro de gesso. Não tem... Então eu tinha que me adequar à minha iluminação, para a gente se utilizar do que já é bonito, né? Sim. Eu acho nonsense você não se utilizar do que você ganhou. Aquele espaço existe. Mesmo que seja um desafio maior, né? Então, assim, mesmo que seja um desafio, o ideal é você manter a linguagem, porque vai criar conexão, né? Que vai criar a história, né? Que vai retratar a história. Aqui já está começando a ganhar forma, né? Então, aí já era o processo da obra. Aquilo ali atrás são aqueles espelhos redondos, então, né? Todos aqueles espelhos têm 3,20 de diâmetro. Até eu vou voltar um aqui só para você ver, ó. Todo mundo fala muito de pé direito duplo hoje em dia. Esse pé direito aí é 2,5 quase, né? Ele tem 4,5 metros. 4,5 metros. Ele é Parece maior. Parece maior? Parece maior. É 4,5 metros, 4,5. Aqui, então, começou a ganhar forma, já estava ali a instalação de Se você já vê que a gente vai trabalhar ali com os espelhos, né, monumentais, e eles ficam simétricos, né, uma ponta e na outra. Então, hoje ele já dá,
com os espelhos instalados, ele dá aquele fundo infinito, Sim, né? sim. Que um espelho refletindo o outro, então a sensação... E não para quem está no ambiente, não é aquela que você fica se vendo, né? Você vê só a amplitude do ambiente a bem maior. sensação do espaço, infinito ali, né? do infinito, é incrível. O ambiente já era extenso, você já anda, são 14 metros, 15 metros praticamente. O tapete tem 14 metros. O tapete pedido, então também já era... Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Mas esses espelhos aí a gente já vê ele, a construção, né? Já é todo a dimensão do espaço, né? E a gente já vai nessas fotos aí, a gente já tá vendo, como a gente já tá suavizando, porque o ambiente era muito de pedra, meio medieval. Né? Parecia um castelo, né? Castelo. Então a gente foi também suavizando. Essa foi a grande sacada. Sim. Você aí já vai ter painel tensionado, iluminado, vai ter espelho, vai ter mármore, vai ter madeira. Você já vem com uma série de outros materiais. Vai ter a pedra também, porque eu preservei nas colunas, nas colunatas. Mas para dar aquela força, porque eu queria, como era um espaço para um senhor banqueiro, a gente queria dar aquela caixa forte, um pouco de bunker, de firmeza, de solidez. Então, o espaço ele é pesado, né? Assim, no sentido... As primeiras fotos você vê, ele tem uma atmosfera, parece que o ar tá mais pesado ali. E agora já vai vindo a leveza, né? Das cores, da amplitude do espaço. Aqui já tem outras fotos que vocês estão montando. Ali a gente já estava montando os painéis. Ó, o lustre já saiu, já foi... Deslocou lá para trás. Ele, quanto mais, como ele é muito grande, quanto mais distância, perspectiva eu coloco, mais interessante ele fica. Mais ele aparece, né? E também ele não fica não oprime. Porque quando você bota um elemento muito no primeiro plano, né? Ele deve ter o quê? 1,5 m a 2 de largura, né? Ele ficou pequeno com o espaço, porque ele ficou bem posicionado, né? Ele equilibrou com o espaço. Antes ele estava muito distante, né? Ele oprimia assim um pouco espacialmente, né? Aqui a gente já está vendo também uma parede verde, né, que você tem lá, já está sendo... A construção aí das instalações, da infraestrutura, né, do jardim vertical, que é o pulmão, né, depois a gente vai ver que ele ganhou uma relevância, sim, porque ele deu frescor, né. E ele meio que define ali uns 2 setores ali do teu projeto, né, ele meio que cria uma linha divisória ali de uma sala para outra, né? Eu entendi assim. Eu até nomeei que ele é o pulmão e o coração. Ele é o pulmão, né? Porque ele traz essa oxigenação, né? Da natureza. Mas ele também foi... As espécies escolhidas, a gente escolheu espécies também mais avermelhadas, né? Então ele é o coração também vem com um tom do teto, que também veio desse tom de telha, e ele vem suavizando com a vegetação. Né? Aqui a gente já está vendo também uns painéis circulares que você fez lá de mármore. Mármore, né? Os arcos, num arco existente também, a gente trabalhou essa colocação desse mármore, que sofistica, né? Sim. O natural sempre dá esse frescor, né? E aí depois a gente vai ver na composição das obras que eles também conversam muito, né? Todos esses elementos você tá... A gente tinha o piso original do espaço é um bloco de mármore cinza. Então eu já procurei, na escolha, eu já quis essa tonalidade do cinza, mais veiado, mais marcado, mais do cinza, para fazer dar um match aí com o piso existente, que eu não iria mexer. Sim. Porque eram blocos de mármore rústicos,
Sim. mais lindíssimos, eu ia botar outro piso em detrimento de um piso já existente, Sim. da qualidade que é. Que às vezes é um afronta, né? Você tirar um piso de mármore para colocar uma peça cerâmica, seja porcelanato. Não dá, Eu concordo contigo. Eu acho que são materiais que foram construídos noutra época, né? E que era uma oportunidade até das pessoas visualizarem. E a nobreza de um mármore hoje, para você colocar num piso, tem que ser um investimento, né? Que a gente vendo os custos hoje das pedras naturais, né? Então, assim, você retirar a pedra é também, eu acho que um desinvestimento, né? Você está tirando uma nobreza enorme que você tem ali. Mesmo que tenha a manchinha do uso, é a história, é a cicatriz da vida daquele material, né? Que tá super em voga, né? Sim. Você tem que... o material todo perfeito, polido, tanto é que os materiais estão mais são mais, né? No acabamento mate, acabamento mais sem brilho, porque é a verdade, a gente esse excesso de acabamento perder um pouco, não está tão em voga no momento. Sim. Né? Essa imperfeição, né? O charme da imperfeição. A vida real tá vindo, né? E aí aqui a ideia do podcast é também mostrar muito isso, porque assim, a mostra não é tudo perfeitinho, não. Tem muita vida real para aquilo ali tá na perfeição que é mostrada, né? Eu acho bacana, tipo assim, quando você vê um piso que não precisa estar zero bala, eu acho bonito, eu acho que tem ele ganha uma maturidade, né? Sim. Ele já tá mais, ele maturou. E eu acho assim, o piso que a gente aproveitou, ele deu essa maturidade que ele conjugou depois. Eu sabia que ia ter um tapetão que ele ia reinar. Então, que ele aparece, ele fez um link legal com essas pedras novas, que aí sim, essas pedras, apesar, eu já optei por ser polidas. Sim. Mesmo sabendo que hoje o mate tá em voga, tá mais na moda, mas nesse caso eu achei que era... O contraste valia a pena. Porque a gente já estava com o piso já mais desgastado. Às vezes é realmente para mostrar a rusticidade do outro, você deixa o outro mais polido, né? Assim, é para criar a diferença mesmo, para destacar o high-low, né? Você tem que fazer o high-low é muito legal, esse conceito de high-low, porque você bota um material natural, com mais sofisticado, às vezes você tem que fazer esse mix, e que é o que dá a graça. Porque se ficar tudo muito brilhante, muito polido, não funciona, né? Quando tudo se destaca, nada se destaca, né? Eu digo muito essa frase. Que já é uma etapa, eu acho que de móveis, é isso? A montagem do mobiliário fixo. Porque aqui já tem ele já quase finalizado. Isso aqui são as prateleiras que você fez, que a gente vê até os montantes dela lá atrás, né? São prateleiras... São, para você ver, o mote principal desse móvel, a gente criou, como ele tinha 6 colunas, essas colunas existentes, eu fiz, basicamente, a gente fez 2 prateleiras horizontais, ligando todas elas, e virou uma estante. Quebrou aquela colunata ali, né? Antes tinha só a colunata. Agora a gente, com 2 planos horizontais, fizemos a junção, virou um estante quilométrico. Era a minha intenção, a gente tinha muita coisa para expor Esse quadro, esses quadros, eles são imensos, né? São. Aqui você talvez tenha aí a escala da pessoa que está abaixada ali, mas eu acho que eles têm o quê? 2,40 de altura? Não, ele tem 2 por 1 só. 2 só? 2 de altura. No final, então, ele tem 2 por 3,5 aí. Eles 3 ficam 3 de largura por 2 de altura, né? Uma fotografia, né, da Ingrid Barreira, que é uma fotógrafa que eu valorizo muito, eu uso muito o trabalho dela nos meus projetos, acho ela tem um trabalho lindo.
Mas a estante eu achei assim que ela linkou as colunas, deu suporte para a gente colocar tudo que a gente tinha. E com profundidade, para você ter peças maiores, mais pesadas, né? Que a gente percebe lá que tem de todos os... E são pesadas mesmo. Para você ver a estrutura metálica que tem nesse móvel, que a gente pensa, ela foi chumbada. Vários cachorros metálicos nesse... Tem aqui, né? Eu vou voltar aqui, ó. Essa aqui tá olha mostrando, a quantidade de suportes cachorros, metálicos aqui, né? Tudo na pedra. Então é um móvel, é um móvel... Dá pra colocar uma pedra daquela enterrada em cima. Tanto que as esculturas que a gente está usando, a gente trabalhou com muita segurança. Sim. Porque ela está muito bem apoiada. E são obras de arte, né? Tudo aí em cima, então tem que ter muita segurança. Aqui já tá... Olha como o processo da Casa Cor, né? E a bagunça. Tudo chegando ao mesmo tempo. Tudo chegando ao mesmo tempo. Olha, é uma... maratona. E para quem visita que não tá, fica surpreso porque acha que realmente não vai funcionar. Porque não é uma obra tão vamos dizer assim, no perfil que são as nossas obras da realidade, né? Dos nossos clientes, que a gente faz as etapas. Casa Cor é um pouco tudo junto, né? Pega a obra todinha e aperta tudo, né? Para correr tudo junto. Então aqui no mesmo tinha gente instalando ar-condicionado na mesma hora que tinha elétrica, a marcenaria, os espelhos. Então é confuso, não é o ideal, mas é Casa Cor. Sim. Né? Mas é uma amostra que tem um tempo. Porque assim, eu me admiro o tempo de obra, porque é um mês e pouquinho, né? De obra. Para você ver esse espaço, a gente praticamente a gente montou, já tinha feito algumas serviços de pintura, de elétrico, mas assim, basicamente, nas 2 últimas semanas é que a gente... E assim, o teu ambiente, se a gente for ver, ele não é tão construído de coisas fixas, né? Você tem a tela tensionada ali atrás, esses arcos, esses círculos. A prateleira, mas de construção é pouco. O que deve ter perdido muito tempo é a demolição. Né? Eu não gosto. É muito meu perfil. Eu nunca... Eu encaro a mostra Casa Cor, eu gosto de fazer uma coisa mais prática. Sim. Nos meus projetos particulares, a gente elabora mais no sentido da construção, né? Sim. A gente tem mais tempo. Até porque também tem... Mas o resultado é... uma família que vai viver dentro, no projeto real, né? Aí você tem aquela efemeridade de um mês de exposição e... né? Você não precisa guardar a louça, você não precisa... Foi uma obra fácil, de certa forma, porque tanto a gente aproveitou muita coisa existente da construção, né? Então, teto eu não precisei fazer, né? As colunas esse revestimento de pedra já existiam, né? Então, imagine isso sendo feito, né? Mas o mérito aí foi de como se utilizar do que já tinha, né? Sim. E trazer o novo, né? Porque tinha que trazer o novo. Sem o novo, porque se deixasse também do jeito que estava, eu acho que não tinha sentido. Não tinha a sua assinatura. Vamos agora para a parte do ambiente. Pronto, vamos para as fotos aqui. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Vamos passar rapidinho essas que ainda está aqui andame montado, né? Essa já era... Aqui montagem do espelho, né? Então para a gente finalizar... Esse espelho... Qual é o diâmetro aí desse... 3,20, né? Ele foi cortado em 4 partes, né? Sim. E foi aparafusado. Porque... a gente tinha... esse era um detalhe que a colocação do espelho foi... É uma logística à parte. Desde ele chegar na obra também, eram peças grandes. E outra coisa, para você fazer ele em 4 partes e encaixar bem certinho, tem que ter um excelente cuidado, né? Eles vieram perfeitos, tanto é que vieram não teve, a colocação foi praticamente de uma tacada.
foi simples? De tão... Eles já vinham colados no MDF? Não, foi colado no local. Entendi. É um desafio, né? E você vê ele aí ele aí já tá todo Já tá na completo, né? Aí já tá aparecendo que vai como pra ele limpeza. ficou leve, né? Ele com como a tela tá por trás e ela é retroiluminada, ela solta, né? Parece estar flutuando. Parece estar flutuando. E ele tem muitas signos por trás dele, né? Tem a moeda, né? Sim. Do banqueiro, né? Tem a terra, né? Do mundo, né? Um sol aí para lembrar um pôr do sol, né? Uma lua, né? Ele se você tem muitas simbologias que você pode, associações que você pode fazer, né? E depois ele vira esse túnel, né? Esse túnel que é o que vai tá, não sei se tá chegando a ver aí. Que fica o espelho de um lado e se você vê o reflexo do espelho lá do outro, né? Então, infinito, né? Você infinito, vê que... sem dúvida. Aqui já está mais pronto, eu vou voltar para a gente começar a ver o ambiente finalizado. Mas antes, né? Quem estiver assistindo aí a gente, quero convidar novamente você para curtir, para você compartilhar, manda aí para os seus familiares, para quem gosta de arquitetura, de interiores, de design, de casa cor. Então já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber os outros 22 episódios que ainda vão vir aqui só dessa série do podcast da Arquitetura a Tudo e Casa Cor Ceará 2023 e o que vem mais aí que a gente vai inventando aí para mostrar para vocês. Se você tem sua empresa e quer nos apoiar, entre em contato. Vou falar um pouquinho aqui dos apoiadores que já estão com a gente. Radica Revestimentos Especiais, a Romanza Móveis Planejados, a Tempo FM, Lealtar Arquitetura, que é o meu escritório que realiza isso aqui, Arquiteto dos Sonhos e a Cadeirode, que inclusive está aqui atrás, ó. Vou mostrar aqui, ajeitar para aparecer melhor para vocês. Que, além da nossa parceria, ainda fez essas cadeiras aqui personalizadas para o nosso estúdio. Obrigado, pessoal. Se você tem sua empresa e quer nos apoiar, entre em contato com a gente, manda aí o seu recadinho que a gente vai conversar com vocês e mostra a vocês como é que você pode nos apoiar. E agora a gente vai para o ambiente pronto. Vou voltar aqui e deixa eu ver aqui se tem mais fotos. Yara, fala com a Gabi para ver se tem mais fotos do ambiente pronto. Eu acho que deve ter, não está atualizado aqui no Drive. Pede para ela inserir ali, ou será que ela colocou junto com as outras? Acho que era aqueles mesmo. Vamos lá. Aqui a gente vai começar aqui o sonho acontecendo e assim. Aí eu vou deixar você livre, porque eu dividi aqui as perguntas em cores, em conceito, acho que a gente pode ficar livre para conversar aqui do ambiente como um todo. E a Yara, põe naquela telinha que aparece. Eu vou dar até um zoom aqui para aparecer melhor para quem está nos assistindo ali numa telinha menor, num celular. Explica um pouquinho, Roberto, o que é essa visão. Essa visão é da parte mais do fundo ali do teu ambiente. Eu vou começar assim, toda a intenção, a inspiração nessa sala lounge foi nos clubes privados para cavaleiros, né? Então, como era uma sala em homenagem a um banqueiro, e dentro dessa, de cara a gente puxou para esse conceito de um local para tomar um uísque, uma coisa mais intimista, um charuto. Aquelas salas. Até esse canto aí é mais másculo ali, né? Você vê tem uma masculinidade, né? Nos tons da madeira. Os guerreiros, né? A gente tem 2 bustos de pedra, né? Eles são bustos de pedra, ferro, italianas, né?
que são representações de guerreiros, né? Romanos, né? Sim. Então a gente colocou no bar, um acervo também de galeria, né? Um acervo da Valesca Miranda, Sim. que é colecionadora, já teve galeria. Eu achei sensacional esse granito, Esse mármore. esse mármore aí desenhado, virou um painel que a princípio eu fiquei intrigado o que é, até chegar perto e olhar ali o desenho com todas as obras em conjunto, então ficou... A gente quis... o foco era dar um ambiente respirar poder, né? Sim. Impactar, né? O espaço já era impactante, vamos dizer assim, pela monumentalidade do pé direito. Mas se você for ver, tudo que eu coloquei foi maximizado, né? Pelo tamanho todas as telas são grandes, o espelho é gigante, a estante também. Esses são os principais elementos ali que você considera, né? Essa escala dos teus... Foi proposital. Para a gente conseguir esse espaço poderoso, né? De austeridade, de elegância. Uma sala de banqueiro, né? Sim. Eu tava com isso claro. Inclusive pelas obras de arte, trouxe o banqueiro que veio do Areal, né? O Areal tava ali em contraponto, né? Que é o poético, né? Que é a nossa raiz, coletiva nossa, do nordestino, né? É as nossas cores, a nossa palma, o nosso mandacaru, tá tudo lá. Sim. Mas é elegante, é poderosa, é sofisticada, pelos outros materiais, pelo contexto todo. Sim, né? sim. Mas essa foi a... E o clube esse clube privê, muito presente. Então você tem charuto, você tem uísque. É uma composição de obra de artes que, assim, nessa imagem aqui, a gente está vendo do lado uma obra que parece um papel amassado, mas que ele compõe demais com a obra que está em cima, que é mais neutra, mas tem um desenho inusitado, né? E aí ele vai, de um lado, parece estar mais simples e o outro vai ficando mais rebuscado. Né? Pelos trabalhos mais detalhados, né? São clássicos, né? Você vê ao fundo é um desenho do Portinari. Sim. Esse menino é um menino, um mulato, né? Que eu achei muito pertinente. Esse né? aqui na área central, vou dar um zoom aqui, esse aqui, né? Esse é o do Portinari, é um desenho, um desenho e a representação de um menino, mulato ou mestiço, né? Sim. Então os trabalhos mais contemporâneos do Guedes, né? Do José Guedes, do José Nilson, que é essa folha, e ela já dá uma contemporaneidade, né? Não, já está linkando, né? A gente não pode, se eu deixar só os trabalhos clássicos, pesa, né? Então você tem que trazer um geométrico para fazer essa... Porque a gente também não está no século passado, né? A gente não pode parar no tempo. Então a gente tem que ter elementos contemporâneos, né? De artistas contemporâneos. Aí você tem um Bandeira, tem um Portinari, mas tem o José Guedes, que é o nosso referencial. Tem outros artistas, tem a Daniela Araújo, que ela fez um trabalho geométrico, que em outra foto a gente consegue ver. Raimundo Sela, os desenhos do Sela, onde eu coloquei aí... Vou passar para a próxima foto aqui, que a gente pode ir pontuando aí também. Esses já são o Bandeira, né? É uma tela do Bandeira. Todo esse acervo de arte foi da família, né? Do Lincoln Machado, já falecido, que ele era um colecionador. E a família gentilmente cedeu com muita generosidade, participou. Eu fiquei muito feliz. É uma família que eu já admirava, né? Gostava, tinha uma amizade com o Lincoln, tenho uma amizade também com
alguns outros primos da família Machado, e que foi muito bom fazer essa homenagem. É assim, às vezes quando eu fiquei fazendo a pesquisa, né? A gente fez uma pequena pesquisa, também não precisava ser uma pesquisa gigantesca, porque o que eu queria a essência, né? Sim. E eu consegui, às vezes, eu fiz umas 4 entrevistas com pessoas, tanto da família, como meu sobrinho, como amigos. Então eu consegui fazer o perfil, né? Entender o perfil do seu Manuel, da família, né? Sim. E a gente fazer essa... E interessante esse bastidor que você está falando pra gente, porque muitas vezes eu acho que as pessoas pensam que é igual Irmãos à Obra, como a gente estava falando aqui, né? Que a pessoa chega no ambiente, já olha e as ideias vêm, as paredes começam a cair, aparecer outras coisas no lugar. E não, muitas vezes para você conceituar, como você está me falando agora, você foi entrevistar a família para entender a homenagem. Claro, é um ambiente de homenagem a uma pessoa. Mas isso se repete muitas vezes nos projetos comuns, que você vai entrevistar moradores para você entender o perfil e o que você vai propor nos ambientes. A gente tem né? que traduzir, né? O arquiteto, a gente tem que traduzir, né? Traduzir os nossos clientes, né? Nos espaços, né? Que a gente projeta, né? Então, nesse caso, eu fiquei muito feliz que o neto dele, no dia da abertura, né? Ele estava emocionado, né? Ele estava muito emocionado, porque... Então, acho que missão cumprida, né? Sim. Quando você desperta com o seu ambiente uma emoção, você acertou, né? Eu particularmente, quando estou finalizando, eu estou muito emocionado também. Sim. Porque a gente entra numa transe, assim, porque tudo tem que estar... você tem que fazer esse garimpo. E naquele dia, a gente tem pouco tempo, a gente tem que acertar também no garimpo. Então muitas vezes, você tem que estar à noite, ou tem que estar no seu... selecionando como você vai arrumar esse espaço, né? A produção desse espaço requer trabalho, né? Então você tem que estar dedicado, né? Dedicado e conectado. Eu gosto muito de estar... Eu sempre escolho uma trilha, né? Então, esse ano a gente fez uma trilha, eu sabendo que o homenageado, né, o seu Manuel, gostava de boleros, tango. Das músicas. Das músicas. A gente fez a trilha, são só 5 músicas, que o André Vezaruski, eu pedi ao meu amigo André Vezaruski, é um DJ cearense, conceituado, mora em São Paulo. Ele fez, mas todo remixado. Então ele pegou aquelas referências que eu tinha dado para ele, ele fez, e a trilha sonora é um show à parte. Trouxe ali a sofisticação a modernidade. Ele não simplesmente fez uma playlist, gravou uma playlist. Ele remixou, ele fez. Então, tem música italiana, tem um tango, É o Dia Que Me Queiras. Tem uma música, um bolero, quase uma declaração de amor, que representa um pouco o amor do casal, né? Porque todos me passaram o amor que tinha o seu Manuel e a dona Beatriz, né? Então, e é cheio de signos. Uma pessoa mais sensível, mais observadora, ela vai vendo. Ela tem um coração em mármore. Sim, aqui no centro dessa imagem aqui, né? Coelho. Sensacional. Ele é pesadíssimo e ele é também feito em paládio. É um bloco de mármore, né? E em formato de coração. Sim. O escultor é o Demétrios Coelho, maravilhoso, contemporâneo. Essas fotos aqui são da família? Essas fotos são o seu Manuel. Sim. E a posição, eu coloquei o seu Manuel e a dona Beatriz no pilar. É como
Pilar central, Pilar a central. base da família, né? As cadeirinhas é como se fosse a cadeira dele, a cadeira dela, o cachorrinho. Tem até as alturas. A hierarquia, sim, né? interessante. O formato, um é mais feminino, outro é mais masculino. É um cuidado, é um garimpo, né? E o cachorrinho, Aqui central, né? Entre as duas cadeiras. esse cachorrinho para mim eu acho o máximo. Porque ele é um trabalho, é arte popular, né? Que não existe mais isso, é arte, né? Sim. Né? Ele representa aí, e o senhor Manel, ele gostava muito de cachorro. E ele gostava de cachorro, não era o nosso vira-lata, Sim. não era, como ele tinha muita fazenda. Sempre tem, né? Sempre tem um cachorro que é o da varanda ali, né? Porque na minha pesquisa eu perguntei qual era a raça que ele, né, esperando que fosse um pastor, tinha também. Sim. Mas assim, ele gostava do vira-lata mesmo. Foi o que me passaram, né? Então, eu botei o vira-latinha, né? Sim. Que é nosso símbolo aí. E como você falou, uma obra de arte assim como as outras, né? Ali na composição ficou sensacional. Eles também, ele era de rezar terço diário, de comunhão diária também, então eles eram um casal muito católico, devotos. As próprias filhas, quando vieram visitar e pediram, Roberto, papai era de terço diário, tinha essa questão muito católica, então eu coloquei o tercinho ali. O Sagrado Coração de Jesus né? Está aqui embaixo do quadro. Só coloquei a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu não achei, não tive tempo de achar. Mas eles eram muito devotos. Eu acho muito bonita essa coisa da crença, né? Sim, da fé da ali. religiosidade, né? Eu acho. E aqui a gente tem uma outra foto, já o ambiente pronto, que mostra esse túnel que você falou, né? Dos espelhos. Do outro lado também tem uma escultura, né, de mármore ali do guerreiro, né? Tem, o do soldado, é um soldado, um legionário, né, sei lá, em pedra, né? Essas esculturas, a gente vê ela só para trazê-la, ela quase meia tonelada. É uma operação, ela é pedra-ferro italiana. Ela 5 homens para trazer, um operacional com uma embalagem especial que ela tinha que vinha de outro local distante. Então tudo é uma operação. Foi né? uma logística para fazer acontecer. Mas valeu a pena, porque... Esse mandacaru aí também, né, que é sensacional, contrapondo, né? É uma palma, né? É uma palma. É uma palma, também é de um mestre popular, né? É o José cearense? Benício. Não, ele é José Benício, não sei se é pernambucano ou é paraibano. Sensacional, achei lindo. É lindíssimo. O cachorrinho é do Graciano, é cearense. Sim. O Graciano e o Luiz Benício. Desculpa. Luiz Benício, que ele já está, ele é muito reconhecido no Brasil nessa vertente, né, de arte popular. Sim. Vou dizer novamente arte popular, mas porque a arte é arte, né? Mas e também agora esse trabalho do Almeida Júnior, que é aquela espanhola, foi os netos sempre olha, isso representa muito minha avó. Essa central Beatriz. aqui. A espanhola, vamos dizer. Sim. Pela força, todos que reportaram sobre a Dona Beatriz, que era uma mulher forte, uma mulher que tinha um pouco eles lembravam. Então, aqui está representando Dona Beatriz assim na fortaleza, na personalidade forte, né? Sim. Enfim, essa espanhola, esse feminino, né? Em uma época que as mulheres não eram tão valorizadas. Existia muito a força, mas não era tão reconhecido, né? O que hoje a família mesmo se reporta, né? As mulheres fortes, né? É verdade. E
Ela é uma matriarca, né? A dona Beatriz parece que ela era... É assim, eu também não entrei em tantos detalhes, né? Mas o que deu para perceber, e também com a intuição, nossa intuição de arquiteto, a antena de arquiteto, e pelo que o neto, olha, lembra a vovó, lembra a minha... Você foi. Então a gente também colocou, é um quadro. Hoje os filhos e os netos estão com qual idade? Só pra gente... São muitos, né? É assim, a faixa dos 40, 30... Os filhos ou os netos? Os netos. Então, assim, pra gente entender aí Eu dei foco no núcleo familiar. Tanto é que nas fotos, hoje a família é uma família grande, então a gente tentou representar casal, os donos, seu Manuel e Dona Beatriz, e os 5 filhos, né? Sim. 2 deles já falecidos, e as 3 filhas são ainda são vivas, né? Foram visitar já? Estão indo. Esse tapete aí é o que você falou, que puxa lá a visão do Ariel, e realmente essa imagem retrata muito bem. Tá dando para ver aí, Aro? Parece realmente... Lembra muito a areia, né? Uma terra, né? Até essa diferença de cor aí do caminhar. Ela vai marcando. Como tem muita movimentação na visitação, ficou lindo. Ele fica bonito, e aí, marcado. A paleta de cores você também deixou bem terrosa aí no mobiliário, né? Combinando com as obras. Tem sempre uma sequência. Tá toda dentro de uma paleta terrosa, né? Se você vê aquele sofá, o sofá Lake, que lembra pedras de rio, Sim. né? Também couro natural, um sofá. Hoje está muito tendência esse desenho mais orgânico, né? Mesmo num L mais formado, ele ainda tem os traços ali mais boleados, né? O nome é Lake, né? Então... O seixo rolado, né? O seixo rolado, né? Eu acho fantástico, né? E aí a geometria da mesa, né? Que já é mais... A mesa a gente criou como se fosse duas bibliotecas. Sim. De leitura, né? Então, como ela não tinha tampo e ela é geometrizada, então propício para livros, né? Se encaixar ali, encaixar livros, que eu acho sensacional, muito bacana. Vou voltar para um detalhe que eu percebi quando você mostrou lá na obra, atrás ali da tela tensionada apareciam umas seteirazinhas, né? Umas janelas bem compridinhas. Você fez alusão a isso nessas telas tensionadas entre as colunas, né? Sim. Todas as aberturas, né, verticais, a gente usou o Tensorflex. O Tensorflex, não, a lona tensionada, né, iluminada. Sim. Então, a sensação é de clarabóias, né? Aí tem uma janela por trás? Tinha. No original era um gradil. Que se você... Quem está entrando na casa é naquele arco, assim que você entrou, passou da garagem, tem aquelas colunas... Aquelas colunas em arco, assim, arco, né? Ficariam para visão para esse espaço. Era só um gradil aberto. Como a gente ia climatizar, a gente fechou e fez essas caixas de luz. A sensação de iluminação solar é muito grande aí na... eu percebi isso. O espaço sempre tem um espaço luminoso. Não dá a sensação de estar à noite, assim, justamente por esses fechos, né? Fechos de luz, né? Sim. E com isso ele destaca, às vezes, ora é uma escultura. A gente colocou também muitos livros, assim, livros para fazer a produção, mas que remeta, né, também a uma biblioteca. Que tem atrás das cadeiras, né? Que tem das cadeiras do casal, que tem na mesa de centro, né? Exatamente. Tem alguns detalhezinhos aí também de automação, de sonorização, que também é bem. A gente escolheu também, pediu caixas poderosas, né? Bonitas, para que também elas estariam expostas, né? Dentro dessa estante, né? Uma coisa que você falou lá no início, quando a gente estava mostrando as fotos da obra, da parede viva ali, que as plantas de cima, elas vão meio que... mimetizadas, né? Elas vão mimetizadas com o teto. Tá dando para ver aí, Ari? Eu vou dar o zoom aqui.
talvez perca um pouquinho a resolução, mas vai O tom, ela foi a parte superior no mesmo tom cromático. Aí né? vai descendo e esverdeando, né? E fazendo essa mudança. É o frescor, né? Eu acho que essa é o pulmão aí, né? E conecta, né? As cores das poltronas com a vegetação lá em cima. A gente também tem essa luminária arco. Sim, sim. Ela vira um portal, né? Ela tá ali posicionada para uma poltrona de leitura, Sim. né? Então ela tem a funcionalidade, não é só... Sim. Né? Mas a gente vê, ela é super funcional para a leitura, mas ela lembra um portal até do tempo, né? Sim. A gente trabalhou também em alguns momentos a gente saiu dos eixos cartesianos, assim, então a gente inclinou a mesa, inclinou o sofá, já dá uma certa... Saiu daquela regularidade, né? Sim. Tradicional, assim, para dar uma quebrada. E assim, olha que interessante, a gente foi nas fotos, são 4 fotos, né? A gente foi e tá voltando, e cada vez que a gente volta, se a gente voltar de novo, vai falar outros detalhes que vão surgindo. Por isso que quando a gente fala que você indo para a mostra, o ideal é você visitar 1 a 2 vezes. Cada vez que você passar, você vai ver um detalhe diferente, uma composição que vai chamar a atenção naquele momento, né? Então é interessante isso. Eu queria só destacar aqui a questão do biombo, né? O biombo de mármore, né? Esse biombo... Que é aquele que eu destaquei no início. Vou dar o zoom aqui para você, esse daqui, certo? Ele é uma referência aos monólitos do sertão, das pedras, né? Então ele é poderoso, né? O monólito, solidez. Então, esse é o recado. Que tem muito esse é o recado. A florescência desses monólitos no sertão do Ceará, né? Exatamente. Pedras que surgem assim, às vezes do nada. Monolíticas, né? Isoladas. Então, ela representa... São esses signos, né, que contam a história, tá nas entrelinhas. Eu gosto, assim. Eu acho que principalmente em casa cor, se você conta uma história e o cliente ele decifra, é como se fosse um mapinha da mina, sei lá, para você decifrar, decifra-me, sei lá. Sim, né? sim. O seu código tem aí, códigos né? aí. A gente tá falando através da decoração, né? Sim. Então, tem que estar a antena ligada para ver se você é uma maletinha. Aquela maletinha é poética também. Sim. É uma maletinha aqui embaixo, sertão, aqui, né? Sertaneja. Essa né? aqui que você tá falando? A de cima, Esse né? aqui, né? Que é uma maletinha. Aí tem a mala de couro, mas tem a maletinha também, né? Sim. Maletinha lá do areal, né? A evolução, banqueiro, né? A Mas evolução. ele nasceu no areal, né? Então, é isso, né? É o desafio de você traduzir tanta coisa que você recebeu num ambiente, né? Vou fazer um questionamento para você. Não sei, a palavra não é nem essa. É assim, faça aí o seu convite para as pessoas que estão nos assistindo a irem ver e o que é que o seu ambiente ali vai representar. Fora isso, tudo que a gente já falou, mas convite para quem está nos assistindo ir lá, conhecer o seu ambiente. Fica à vontade. Eu convido a todos, né? Eu acho que a Casa Cor é um evento que a gente é muito prazeroso é um passeio, né? Sim. Eu acho que a casa, cada ano, né? Ela traz, né? Sempre bons ambientes que já valem a visita, né? Sim. Então, esse ano, particularmente, é a edição comemorativa dos 25 anos. Então, é um evento campeão, um evento que a cada ano se moderniza, né? Se atualiza. Já
já passaram por esse evento várias gerações, né? De profissionais, de visitantes. profissionais, e ele é completamente jovial. É um evento que não está sempre atualizado. A casa é no endereço muito nobre da cidade. Eu acho que vale muito a visita, né? Sem dúvida. Então, convido a todos. Esse ano nós estamos voltando depois de 3 anos, né? Como eu falei aqui No início. podcast. E que aguardo vocês, vai ser um prazer encontrá-los. Roberto, obrigado pela sua presença. Foi sensacional poder entender tudo que está aí por trás das cortinas de um evento desse. E para que todo mundo também consiga entender todo o conceito que você coloca, que os profissionais que estão lá expondo colocam. E a ideia do podcast foi essa, de abrir aqui as portas para vocês falarem e também para eu escutar e entender também o que os colegas, os amigos fazem. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E, pessoal, vamos para o nosso recadinho aqui final, né? Conseguimos aqui falar muito sobre esse trabalho sensacional do Roberto Pamplona Júnior, que é o ambiente Estado da Família, mas que melhor seria o lounge... É o Vim do Areal, Sala Lounge. Vim do Areal, Sala Lounge. Então eu vou falar certinho para ficar no corte certo, né? Então, recebemos aqui o Roberto Pamplona Júnior, que trouxe um ambiente Estado da Família, mas que a denominação aí perfeita para ele é Vim do Areal, Sala Lounge. Então, obrigado pela sua presença, Roberto. Quem ficou aí até o final, agradeço, curte, compartilha. Quer mandar sua dúvida, seu comentário, manda para a gente passar para o Roberto, para a gente poder responder. E se você tem alguma sugestão também, envia para a gente. E vou para o nosso agradecimento final dos nossos apoiadores. A Rádica Revestimentos Especiais, Romanza Móveis Planejados, a Tempo FM, a Lealtar Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e Caderode Móveis Corporativos. Pessoal, obrigado pela presença. Sexta-feira tem novo episódio. Esse já vai hoje pro ar às 18 horas. E aí eu já linko com você, Roberto, para você também compartilhar aí com o seu público, com sua audiência. Obrigado pela presença. Yara, bota aí a vinhetinha final, por favor.